Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 143, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro dos Reis, 1, segundo livro das Crónicas, 1 e Salmo 43. Primeiro livro dos Reis, 1. O rei David estava velho e avançado em idade. Por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Então os seus criados disseram-lhe: procure-se para o senhor meu rei uma jovem virgem. Ela ficará ao serviço do rei e será para ele uma companheira. Dormirá no seu seio e o senhor meu rei aquecerá. Procuraram então uma jovem bela por toda a terra de Israel e encontraram Abisag, a Shunamita, e levaram-na à presença do rei. Era uma jovem muito bela. Foi para o rei uma companheira e ficou ao seu serviço. O rei, porém, não a conheceu. Adonias, filho de Agite, ambicionando o trono, dizia: eu é que vou ser o rei. Procurou um carro e cavalos, bem como 50 homens para correrem à frente dele. Nunca o seu pai, durante a vida, o tinha repreendido, dizendo: por que motivo procedeste assim? Ele era de facto muito belo e a sua mãe deu-o à luz a seguir a Absalão. Conspirou com Joabe, filho de Seruiá, e com o sacerdote Abiatar, e eles fizeram-se adeptos de Adonias. Mas nem o sacerdote Sadoc, nem Benaías, o filho de Joiadá, nem o profeta Natã, nem Shimei, nem Rei, nem os homens da escolta de David estavam com Adonias. Adonias ofereceu em sacrifício ovelhas, bois e bezerros dos mais gordos, junto à pedra de Zoelete, que fica em En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram servos do rei. Não convidou, porém, o profeta Natã, nem Benaías, nem os homens da escolta, nem mesmo Salomão, seu irmão. Disse então Natã a Betsabé, mãe de Salomão: não ouviste dizer que Adonias, filho de Agite, se tornou rei sem que o soubesse o nosso senhor David? Agora vai, vou dar-te um conselho. Salva a tua vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, entra em casa do rei David e diz-lhe: foste tu, ó rei, meu senhor, quem fez o seguinte juramento à tua escrava: teu filho Salomão é que reinará depois de mim, e é ele que há de sentar-se no meu trono. Como é então que Adonias já é rei? E então, estando tu ainda aí a falar com o rei, virei eu atrás de ti e confirmarei as tuas palavras. Veio então Betsabé e entrou no quarto privado do rei. Este era velho e Abisag, a Shunamita, servia-o. Betsabé inclinou-se, prostrando-se diante do rei. Disse-lhe então o rei: que queres tu? Ela respondeu: meu senhor, tu juraste pelo Senhor teu Deus à tua serva: Salomão, teu filho, reinará depois de mim. É ele quem se há de sentar no meu trono. Agora, porém, eis que Adonias já se proclamou rei. Apesar de tudo, ó meu senhor, tu nem te apercebes de nada. Ele ofereceu em sacrifício bois, bezerros gordos e muitas ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e o general do exército Joabe. Mas a Salomão, teu servo, não o convidou. Quanto a ti, ó rei, meu senhor, os olhares de todo o Israel estão postos em ti, à espera de que lhes anuncies quem é que se sentará no trono do rei, meu senhor, como seu sucessor. De contrário, quando o rei, meu senhor, adormecer com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como malvados. E eis que, estando ela ainda a falar com o rei, chegou o profeta Natã. Anunciaram ao rei dizendo: eis aí o profeta Natã. Ele foi à presença do rei e prostrou-se diante dele de rosto por terra. Disse Natã: ó rei, meu senhor, acaso tu disseste: Adonias reinará depois de mim e será ele a sentar-se no meu trono?
é que ele hoje desceu e ofereceu em sacrifício bois, bezerros gordos e grande quantidade de ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, o chefe do exército e o sacerdote Abiatar. Ei-los a comer e a beber com ele, dizendo: Viva o rei Adonias! Mas não me convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Sadoc, nem a Benaías, filho de Joiadá, nem mesmo ao teu servo Salomão. Será que estas coisas aconteceram à margem do rei, meu senhor? Tu ainda não comunicaste ao teu servo quem é que irá sentar-se no trono do rei, meu senhor, depois dele. Então o rei David respondeu: Chamem-me Betsabé. Ela veio à presença do rei e ficou diante dele. O rei fez-lhe o seguinte juramento: Pela vida do Senhor, que livrou a minha alma de todas as angústias, conforme te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, quando disse: O teu filho Salomão reinará depois de mim, ele se sentará no meu trono como meu sucessor. Assim se fará hoje mesmo. Então Betsabé inclinou-se por terra, prostrou-se diante do rei e disse: Viva para sempre o rei David, meu senhor. O rei David disse: Chamem-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Benaías, filho de Joiadá. Eles vieram então à presença do rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar o meu filho Salomão na minha própria mula e fazei-o descer em Guion. Ali será ungido pelo sacerdote Sadoc e pelo profeta Natã como rei de Israel. Vós tocareis a trombeta e exclamareis: Viva o rei Salomão! Vós subireis após ele virá sentar-se no meu trono e reinará depois de mim. É a ele que eu estabeleço para ser chefe sobre Israel e Judá. Benaías, filho de Joiadá, respondeu ao rei dizendo: Amém. Assim falou o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão. Ele tornará o seu trono ainda mais grandioso do que o do rei David, meu senhor. Saíram, pois, o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Benaías, filho de Joiadá, os cretenses e os peleteus. Montaram Salomão na mula do rei David e conduziram-no a Guion. O sacerdote Sadoc levou do santuário o chifre de óleo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta. Todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Todo o povo subia após ele. O povo tocava flauta e exultava de efusiva alegria. A terra vibrava com as suas aclamações. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram estes clamores quando estavam a acabar de comer. Joabe ouviu também o som da trombeta e disse: Por que motivo todo este alarido na cidade? Ainda ele falava quando apareceu Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe então: Entra, pois tu és um homem forte e trazes certamente uma boa mensagem. Jonatas, respondendo, disse a Adonias: Pelo contrário, o rei David, nosso senhor, fez rei Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Benaías, filho de Joiadá, os cretenses e os peleteus. Eles montaram-no na mula do rei. O sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungiram-no rei em Guion e regressaram dali radiantes de alegria. A cidade está em alvoroço. É esta a gritaria que ouvistes. Salomão já está sentado no trono real. E mais ainda, os servos do rei já vieram felicitar o rei David, nosso senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão ainda mais célebre do que o teu e engrandeça o seu reinado mais do que o teu. Então o rei prostrou-se no leito. Ele até disse assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs um sucessor no meu trono. Eu o vi com os meus próprios olhos. Todos os convidados de Adonias ficaram a tremer, levantaram-se e foram cada um para seu lado. Adonias, esse, temia a presença de Salomão. Ergueu-se e foi agarrar-se às hastes do altar. Comunicaram então a Salomão dizendo: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, está agarrado às hastes do altar, dizendo: Que hoje mesmo o rei Salomão me jure que não vai matar à espada o seu servo. Salomão então disse: Se ele se comportar como um valente, nem um só dos seus cabelos cairá por terra.
Mas se nele se encontrar algum mal, então morrerá mesmo. Então o rei Salomão mandou que o desamarrassem do altar. Ele veio, prostrou-se perante o rei Salomão. O rei disse-lhe: volta para a tua casa. Segundo livro das Crônicas 1. Salomão, filho de David, consolidou o seu reinado. O Senhor, seu Deus, estava com ele e engrandeceu-o cada vez mais. Salomão convocou todo o Israel, os chefes de milhares e de centenas, os juízes e todos os príncipes de todo o Israel, que eram os principais chefes de família. E foi com toda a assembleia ao lugar alto que havia em Gibeon, onde se encontrava a tenda da reunião com Deus, que Moisés, servo do Senhor, construíra no deserto. A arca de Deus tinha já sido transportada por David, de Kiriat-Jearim para o lugar que lhe tinha sido fixado, uma tenda que lhe erigira em Jerusalém. Aí se encontrava também, diante da morada do Senhor, o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, e Salomão e a comunidade procuravam honrá-lo. Salomão, na presença do Senhor, subiu ao altar de bronze que está junto da tenda da reunião e ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede, que posso eu dar-te? Salomão respondeu a Deus: tu procedeste com grande benevolência para com meu pai David e fizeste-me rei em lugar dele. Senhor Deus, ratifica portanto a promessa que fizeste a meu pai David, porque me fizeste rei de um povo numeroso como o pó da terra. Concede-me, pois, a sabedoria e o conhecimento, a fim de que eu saiba conduzir este povo. Quem, na verdade, poderá governar um povo tão grande como o teu? Deus disse a Salomão: já que é esse o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a morte dos teus inimigos, nem uma vida longa. Antes pediste sabedoria e conhecimento, a fim de governar o meu povo, do qual te fiz rei. Concedo-te sabedoria e conhecimento. Além disso, dar-te-ei também riquezas, tesouros e glórias tais como jamais tiveram os reis antes ou depois de ti. Então, descendo do lugar alto de Gibeon, da presença da tenda da reunião, Salomão regressou a Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão acumulou carros e cavaleiros, tinha 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que aquartelou nas cidades onde estavam os carros e em Jerusalém junto de si. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras e os cedros, tão numerosos como os sicômoros da planície de Shefelá. Salomão importava os seus próprios cavalos do Egito e de Qué. Uma caravana de fornecedores reais ia buscá-los a Qué pelo preço ajustado. Traziam do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Salomão, por sua vez, vendia-os aos reis dos hititas e dos arameus por intermédio daqueles. Salomão decidiu edificar um templo ao nome do Senhor e construir um palácio para a sua realeza. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a gente sem piedade. Livra-me do homem mentiroso e perverso. Tu, ó Deus, és o meu refúgio. Por que me rejeitaste? Porque hei de andar triste sob a opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e conduzam à tua montanha santa, à tua morada. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que é a alegria da minha vida. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás triste, minha alma, e te perturbas. Confia em Deus, ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador.
Olá, como é que estão? A audiência, a plateia do Mais 365. É ótimo, estamos aqui mais um dia nesta grande caminhada e hoje entramos no primeiro livro dos Reis e no segundo livro das Crónicas, onde vamos escutar a descrição do reinado de Salomão com pompa, com pormenor. Vamos ouvir todas as vicissitudes, os jogos de corte. Porquê? Porque é a história da salvação e é fundamental sabemos todos os pormenores quanto mais soubermos. O segundo livro das Crónicas também, não é? Que vamos conhecer da história de Salomão a sabedoria, a construção e a dedicação do Templo de Jerusalém e os outros acontecimentos já narrados também em Reis, e vai acabar com a morte deste grande, mas é isso que vamos fazer hoje e por isso estamos com a grande alegria a permitir e a ver como a história de Deus se vai desenrolando. Olha, nas leituras de hoje, começando por aí, fica marcado uma passagem de testemunho. No primeiro livro de Reis vemos um rei David, já envelhecido, combalido. Ele já não se aguenta da tripeça, a cair da marmita, não é? Não se consegue aquecer. E vemos a tentativa de Adonias de tomar o trono à força. Mas, através da intervenção de Natã e da grande Betsabé, a promessa de Deus cumpre-se e Salomão é ungido rei. No segundo livro das Crónicas, o início mesmo é o início do reinado de Salomão, que é marcado pelo famoso pedido a Deus. Não pede riquezas, não pede a morte dos inimigos, mas pede o quê? Sabedoria e conhecimento para guiar o povo. Bom, cheio de boas intenções também está cheio o inferno e está cheia a história da Sagrada Escritura. Graças a Deus, Salomão tem ótimas intenções. Vamos ver o que é que acontece ao longo da sua vida. Então, há aqui pormenores fascinantes. E originalmente os livros de Reis e de Crónicas eram só um volume cada, não sei se sabem, mas tornaram-se tão extensos, tiveram de ser divididos para serem práticos no manuseamento dos rolos. Sim, antigamente lia-se em rolos de papiro. E por isso, a história da Bíblia também se faz destes pormenores engraçados. Por causa do manuseamento dos rolos, hoje temos aqui uma nova ideia, uma nova questão, não é? E Deus serve-se também destas pequenas coisas. Mas o que é que isto nos diz sobre Deus? Então, em primeiro lugar, há um Deus fiel à sua aliança, mesmo na nossa fragilidade humana, e o som deste dia está no contraste entre, por um lado, sabedoria e, por outro lado, obediência, porque Salomão pede sabedoria. Salomão recebe de facto a sabedoria, mas reparem na curiosidade que as fontes nos deixam. Logo após este dom, ele começa a acumular cavalos e carros vindos do Egito. Tonto, maluco, parece um detalhe pequenino e menor, uma coisa que não tem interesse, mas tem, porque é uma desobediência direta ao que Deus ordenou no livro do Deuteronômio. Porquê? Porque lá proíbe-se os reis de acumularem cavalos e de voltarem ao Egito. E a teologia aqui é muito profunda. Tu podes ser sábio, mas desobediente. E tu também que estás a ouvir este podcast. Sabes uma coisa? Quem é que era inteligente, belo e sábio? Lúcifer, sim, o anjo da luz, sim, o diabo, sim, Satanás. Pois é, ele desviou-se do Senhor por falta de obediência. A sabedoria é um dom, mas a obediência é a obediência que nos mantém no caminho de Deus. Não é a sabedoria. Cuidado! Isto toca-nos diretamente na nossa vida cotidiana. Claro que sim. Vamos olhar para David. Ele foi um guerreiro incrível, um líder nato e um músico talentoso. No entanto, falhou redondamente num ponto: dentro da sua própria casa. Muitas vezes ele não sabia o que os seus filhos estavam a fazer ou não agia perante os seus erros. E quantas vezes nós somos um sucesso lá fora, no trabalho, nos projetos sociais, mas um fracasso no lar? Repara nisto. Eu penso muitas vezes nisto quando fazia Missão País. É muito fácil nós, na Missão País, mostrarmos que somos pessoas espetaculares, que somos incríveis, ou num campo de evangelização, ou na paróquia. Quando fizermos assim pequenos momentos, quando fazemos uma experiência brevezinha. Mas é difícil mantermos fiéis e sermos obedientes no nosso lar. E sermos bons lá. Quantas vezes é que nós não temos talentos imensos, mas não os usamos para cumprir a vontade de Deus, deixando que a nossa capacidade nos torne orgulhosos? Então Deus diz-nos hoje: eu prefiro a obediência ao sacrifício. E os teus dons não servem de nada se não forem exercidos para servir o próximo segundo a vontade do Senhor. Por isso, hoje, o meu convite é que possas rezar com o Salmo 43.
Envia a tua luz e a tua verdade. Que elas me guiem, Senhor. Não confies apenas na tua própria sabedoria. Pede ao Senhor a graça de seres, acima de tudo, obediente ao seu amor. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem por mim, que estou a rezar aqui por vocês. E vamos então, amanhã, ouvir mais um episódio. Sim? Siga. Um bom resto de dia para ti e até o próximo episódio. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos este dia em que começamos 2 novos livros. Queremos para estes livros o que queremos para o ano inteiro: sabedoria e conhecimento. Um abraço em Cristo. Até amanhã.